Ei pessoal, como é que vocês estão? Bem, segundo vídeo da semana, eu estou fazendo ele um pouquinho às pressas, porque eu ia fazer ele à tarde. O que aconteceu? Eu fui tirar uma soneca. Eu acabei dormindo a tarde inteira. A minha sorte é que eu já estava pelo menos com tudo preparado, né? Só faltava gravar e gravar o áudio, que nesse caso eu estou fazendo no aplicativo à parte, ao invés de fazer no aplicativo de edição, para tornar mais fácil a edição do áudio. Então agora eu sempre terei que ter noção qual é o tamanho do vídeo no tempo para eu gravar o áudio e vice-versa. Bem, falando do desenho, esse foi aquele que eu resolvi manter um padrão do tom de pele, ao contrário do que eu fiz com a Pan. Com a bucha, eu resolvi manter o tom de pele, ou seja, eu tinha que manter essas canetas separadas o tempo inteiro, para poder lembrar que é elas que eu tenho que usar. Eu fiz isso com a minha Dual Brush de 100 cores, eu fiquei usando ela o tempo todo para colorir. Inclusive as próximas eu vou usar as outras canetas, que são as 168, para colorir. Que eu basicamente não peguei nelas para colorir. Essas últimas 2 semanas eu só fiquei usando a de 100 cores. E a outra ela tem mais tons de marrom. Essa é uma coisa engraçada. Eu fiz bem em comprar, não tem as 2 caixas, porque a de 100 ela tem mais cores no quesito, não tem de laranjas, amarelos e roxos. Roxos. Enquanto a outra ela tem muito mais variedade de azul, de verde e principalmente de marrom e cinza, que era o que na outra pra mim faltou. Assim, na outra só tem 4, se você contar com um tom que chega muito no preto, mas sem ser o preto, na de 100. E na de 168, se eu não me engano, tem praticamente 15 tons de cinza, e tom de marrom tem quase 20. Então variou bastante, né? E eu posso usar as 2 para complementar. A técnica de pintura que eu fiquei usando em todos os desenhos da Pan e da Bucha foi usar o tom de sombra primeiro, independente, não entendi como ia ser a sombra vai primeiro, e o brilho eu só ia usar se eu tivesse certeza que o resultado no final ia ser diferente do que eu deixasse para não ter pintar ali o brilho só depois. A luz do cabelo, que é o verde mais estourado, mais claro, fazer ele não tem como uma camada antes para deixar ela demarcado, para eu não sumir com essa área de luz, para passar ela no final de novo, né? Você dá um resultado bem diferente do que as outras. Eu fiz um teste em off e digamos assim que a cor do cabelo, que não é a luz, né, a parte mais do verde escuro, ela acaba engolindo mais a área de luz quando eu passo o verde de claro no final, porque expande. Já ter o verde claro não tem lá, impede mais esse efeito. Aí, né, quando você usa outro tom para fazer a sombra, quando você vai usar o tom mesmo daquela área, vai misturar. E como nós estamos usando canetas à base de água, vai não ter que fazer tanta mistura, como não tem um pouco daquela técnica de transparência que a gente vê na aquarela. E vai fazer a sombra se adequar mais ao tom geral daquela área, como o tom de pele. Eu uso um tom roxo bem rosado, não tem para fazer a pele, a sombra da pele. Aí quando eu passo o tom da pele, já não tem, chega a ser um tom mais escuro, só que com fundo de cor para a pele. E aí não tem, quando eu vou colocar um tom mais escuro, não tem nas áreas de sombra que é embaixo do pescoço, embaixo das saias, eu coloco um tom mais escuro que ele vai misturar com ambas as cores, porque não está tão longe aquele tom de sombra do tom mais escuro que eu uso no final. E foi esse o processo que eu usei para todos os desenhos, que eu vou usar para os próximos 10 que ainda falta, que eu tenho feito. E em relação ao meu bloqueio criativo, já dou a notícia de que eu consegui desenhar algo hoje. Eu postei nos stories do Instagram. Então, para quem quiser ver, vá na descrição e acesse e me siga lá no Instagram para ver. Antes não tem que o story saia do ar.
E em breve nós teremos mais conteúdo de desenho no canal, de eu realmente desenhando. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Foi muito redundante. Tchau!